Obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores senadores, durante a semana passada e esta semana, eu vim a essa tribuna falar sobre o impeachment, deixar de forma clara para o povo brasileiro por que esse governo do PT vai sair do poder. Mas hoje eu quero levantar, senhor presidente, dois temas que eu vejo de muita importância. Este governo do PT deixa ao povo brasileiro uma herança brutalmente danosa: a dívida pública do nosso país, como também o desemprego. Mas hoje eu quero falar tão somente sobre o desemprego no nosso país. Eu percebo que o novo governo, que deve se instalar a curto prazo, vai ter que tomar medidas urgentes, vai ter que agir urgentemente, porque essa dívida interna hoje externa, que já bateu a casa dos 4 trilhões de reais, e que tão somente o ano passado nós pagamos 501 bilhões tão somente dessa dívida, é muito sério. E como também o desemprego, que o IBGE disse há poucos dias que esse índice chegou a 10,2. E é sobre esse desemprego que eu quero então falar. Que esse desemprego, na verdade, senhor presidente, não é 10,2. Hoje nós vamos mostrar ao povo brasileiro qual é o verdadeiro índice de desemprego no nosso país e quantos milhões de brasileiros hoje estão desempregados. E eu começo dizendo o seguinte: o IBGE usava até o mês de fevereiro deste ano o PME, a pesquisa mensal de emprego, para então verificar o desemprego no país. Esse PME, eu já tinha aqui falado por várias vezes que era um sistema de pesquisa que não mostrava a realidade do desemprego. Por quê? Era calculado tão somente em 6 regiões metropolitanas do nosso país. Pois bem, extinguiram o PME do país e colocaram então a PNAD contínua, conforme todo mundo já conhece. Ela, na verdade, é mais ampla, não é? Ela é feita em 3.500 municípios. Pois bem, mas a metodologia utilizada pelo IBGE é errática, e eu tenho colocado isso aqui muito claro. E vamos ver então por que esta metodologia é errática. Vamos lá. Desalentados. O IBGE criou-se então uma rubrica por nome de desalentados. O que é desalentados, segundo o IBGE? São pessoas, são trabalhadores que perderam seus empregos e durante 30 dias procuraram emprego e não conseguiram encontrar. Aí então ele sai da estatística de desempregados e vão para uma estatística chamada desalentados. Olha só. O ano passado nós fizemos uma audiência pública com o coordenador de pesquisa do IBGE e também do Ministério do Trabalho e Emprego, que eles nos disseram o seguinte: que essa metodologia segue a orientação da OIT, da Organização Internacional do Trabalho. Pois bem, vamos ver, senhor presidente Renan Calheiros, o que diz então a OIT sobre esses desalentados que hoje está na ordem de 4 milhões de pessoas hoje nessa rubrica de desalentados. Pois bem, o IBGE então, repito, diz que
depois de 30 dias que não conseguiu encontrar emprego, é desalentado e não desempregados. E diz que a OIT é que, na verdade, orienta esta metodologia. Pois bem, e o que diz então a OIT? A OIT diz o seguinte, que o trabalhador que buscar a ajuda de amigos, atualizar currículos, responder qualquer anúncio de emprego, procurar por suprimento para ter o seu próprio negócio, registrar em agências de emprego, solicitar alvarás, conectar diretamente a empregadores. Estas pessoas não podem ser consideradas desalentadas, porque elas estão procurando emprego. Portanto, aí está a primeira falha da metodologia do IBGE no cálculo desse desemprego. Esses 4 milhões de pessoas que estão hoje como desalentados, eles não poderiam estar como empregados ou como desalentados. Eles teriam que estar na estatística como desempregado. Pois bem, vamos lá. O seguro-desemprego. O IBGE diz que o trabalhador que está recebendo o benefício do seguro-desemprego, ele não pode ser considerado desempregado. Veja que barbaridade é isto. Hoje nós temos algo em torno de 9 milhões de pessoas recebendo o seguro-desemprego, e isto é o último número de dezembro de 2015. Nós temos 9 milhões de brasileiros no seguro-desemprego. E aí eu repito, o IBGE disse que eles não podem ser considerados desempregados e diz que a OIT é que orienta. Vamos ver o que a OIT diz. A OIT diz o seguinte: devem ser excluídos do conceito de emprego. A OIT diz, deve ser excluídos do conceito de emprego, aspas, pessoas que recebem transferências em dinheiro ou natura, não relacionadas no emprego. Olha esta informação que eu estou trazendo hoje a esta tribuna. Esses 9 milhões de pessoas que estão no seguro-desemprego hoje, eu acredito que seja mais, porque eu não tenho os números deste ano, esses 9 milhões são considerados empregados e não desempregados. Olha que barbaridade, senador Berger. Dario Berger. Pois bem, também o trabalhador que trabalha 1 hora por semana como bico, ele também, recebendo ajuda pecuniária ou não, ele também é considerado empregado na estatística do IBGE. Olha que absurdo. Nesta audiência com a coordenadora de pesquisa do Ministério do Trabalho e Emprego, ela disse o seguinte: olha, nós achamos isso muito estranho, colocar esse cidadão que faz bico 1 hora por semana, recebendo ou não, ser considerado empregado. E aí também nós temos um número que eu não tenho, mas acima de 500 mil pessoas hoje. Pois bem, e aqui por derradeiro vem a geração neném. Esses jovens que nem trabalham e nem estudam, não estudam e nem trabalham. Hoje nós temos mais de 10 milhões no Brasil. São jovens de 16 a 29 anos. A força robusta de trabalho que o Brasil tem. Mas, lamentavelmente, inclusive, falta qualificação para esse jovem. E esse jovem está fora do mercado de trabalho. Portanto, resumindo, somente este ano, nós já perdemos mais de 400 mil empregos, senhor presidente. E é a minha preocupação hoje, o desemprego no Brasil e também a dívida interna e externa que bateu e já ultrapassou a casa dos 4 trilhões de reais. Portanto, o IBGE disse que o desemprego no mês de março chegou a 10,2.
Isto de pessoas economicamente ativas, que hoje nós temos 101 milhões de brasileiros e brasileiras. Isso então representa algo em torno de 10 milhões e meio de pessoas desempregadas. Mentira! Nós não temos 10 milhões e meio de desempregados no Brasil, infelizmente. Quantos milhões de brasileiros nós temos hoje desempregados no Brasil? Os 10 milhões e meio, mais 4 milhões dos desalentados, que não pode ser considerado desalentados, e sim desempregado, mais 4 milhões, foi para 14 milhões e meio, e nós temos mais 9 milhões de trabalhadores hoje recebendo o seguro-desemprego. Portanto, o desemprego hoje no Brasil é de 24,3%, sem contar os jovens neném, porque se contar os jovens neném, o desemprego no Brasil vai para 34,5%. Portanto, hoje nós temos em torno de 25 milhões de brasileiros desempregados. E isto é um risco enorme para uma nação. Eu estou muitíssimo preocupado. Esse novo governo vai ter que fazer coisas imediatas, vai ter que equilibrar essas contas imediatamente, vai ter que pegar parte dessa reserva e trazer e pagar parte dessa dívida. E também vai ter que sentar com os empresários, com a área produtiva e falar para eles, olha, vamos voltar a produzir e crescer a economia deste país e gerar emprego e renda. Portanto, alguma coisa tem que ser feita urgentemente, senhor presidente. O desemprego no Brasil me preocupa muito. Às vezes eu paro e começo a pensar, 10 milhões de pais de famílias hoje, por exemplo, sair às ruas afora do nosso país e não encontrar emprego, e esses pais de família podem, inclusive, tomar outra decisão na vida. Resumindo, o IBGE tem que mudar essa metodologia enganativa que sempre foi utilizado. E eu encerro dizendo que, pior do que números ruins, é você não poder acreditar neles. O governo tem que ser, pelo menos, mais honesto e levar essa informação precisa ao povo brasileiro. Hoje, nós não temos 10 milhões e meio de brasileiros desempregados. Nós não temos uma taxa de desemprego de 10,2%. Nós temos uma taxa de desemprego de 24,3% e nós temos um desemprego de mais de 25 milhões de brasileiros. Isto é muito grave. Muito obrigado, senhor presidente. Agradecemos a Vossa